cumprimentá-lo, Ferraz, pela iniciativa da audiência pública. Gostei muito da exposição dos três representantes do setor privado e, sem sombra de dúvida, da garra do Ivan na defesa do nosso projeto. Colocaram com muita clareza a problemática, mas, como diria o Garrincha, faltou que nos aprofundássemos na solucionática. Eu apreciei especialmente a exposição do Clodoaldo Ugni, um ceticismo bem informado. E eu me senti aqui como na presença dos pais fundadores do Mercosul. Mas eu sou um filho, porque eu fui o presidente da comissão mista depois que o Alfonsin renunciou. Ajudei a negociar, inclusive, com o Fundo Monetário, a dívida da Argentina à época. Eu acho que o ceticismo é saudável, porque, afinal de contas, eu não posso imaginar que alguém esteja pensando um projeto que prejudique a evolução industrial, comercial e a soberania brasileira. Mas eu acho que há alguns equívocos na visão. E o ceticismo é saudável porque o cético não acredita, mas tem uma vontade enorme de voltar a acreditar. Eu acho que ou tive pelo menos essa impressão no depoimento do Clodoaldo Ugni. Vai mal o Mercosul enquanto ação de governo. O nosso Ivan Ramalho, que fez uma exposição brilhante, trouxe dados interessantíssimos, por exemplo, era, junto com o Samuel Pinheiro Guimarães, uma espécie de viúva porcina do Mercosul, porque ele era sem nunca ter sido. Durante muito tempo ficou parado o projeto de criação do cargo de autorrepresentante. Eles eram autorrepresentantes, estavam lá no Uruguai e estavam cometendo falsidade ideológica, porque nós não havíamos aprovado isso. Resolvemos isso aqui na comissão, com a ajuda do Ferraz, a minha participação. Eu recebi a mensagem num dia, relatei no mesmo dia, e no dia seguinte o Ferraz pôs em votação, e hoje o nosso Ivan Ramalho é o autorrepresentante geral do Mercosul, que passou muito tempo sem existir. A última reunião aqui em Brasília, dos presidentes, aquela que veio o Hugo Chávez, se resumiu no almoço, porque não houve nenhuma proposta colocada. Nós não estávamos pensando muito nisso e fugindo um pouco em cima daquelas políticas sociais de trânsito de brasileiros e paraguaios e uruguaios, mas nós não aprofundamos o processo. Agora, estabelecendo uma premissa para o que eu vou dizer em seguida. Nós, num bom momento, tínhamos, na nossa produção industrial, a participação de 31% do PIB brasileiro. Hoje nós estamos com 13%. E não é pelo Mercosul, estamos com 13% porque existe o Mercosul, que ainda está comprando produtos industrializados brasileiros. Senão, esse número estaria bem mais baixo do que isso. Eu estou vindo da Rússia, como também a nossa senadora Ana Amélia. E seguramente nem eu nem ela nos encontramos com Snowden. Mas estivemos dando uma olhada na Rússia, conferindo dados da economia. Eu fiquei mais em São Petersburgo e a senadora Ana Amélia em Moscou. A Rússia era 70% da URSS. A Rússia saiu, acabou a URSS. E a situação da Rússia hoje é uma situação sui generis. Eu acho que a Rússia foi vítima da dissolução da URSS, mas talvez tenha sido a primeira vítima da corrida tecnológica. Ela colocou o Sputnik em órbita antes dos Estados Unidos, construiu aviões maravilhosos, mas esqueceu da prática de utilizar a ciência e a tecnologia na produção industrial. Ela não produz um embutido. Você não encontra em São Petersburgo um produto russo. Você não encontra um sapato, uma roupa, e até o artesanato russo hoje, desgraçadamente, é produzido na China. Então, é a primeira vítima. E ela é a vítima da própria dissolução daquele mercado
que é o RSS, além dos desmandos ideológicos, era um mercado e sustentava esse processo todo. Industrialmente, a Rússia acabou. Ela é um shopping center de marcas internacionais famosas. Eu não acredito que o Brasil, saindo desse processo, subsistiria alguma coisa do Mercosul. O Brasil, como a Rússia tinha da URSS, tem 70% do Mercosul. Mas vamos lá. O que a gente tem de notícia mais recente do mercado comum europeu? Eu vi a crítica do Mercosul. Precisamos superar o Mercosul. Mas por que não nos aprofundamos um pouco mais na crise europeia? A União Europeia, os países da União Europeia resolveram reduzir o seu custo interno. Foram pesados na educação, na saúde, na previdência e resolveram reduzir o seu custo interno para quê? Para exportar. Exportar para quem, Ivan? Para os 277 milhões de habitantes desse potencial Mercosul. Nós não temos nenhuma condição de fazer um acordo comercial bilateral com a União Europeia ou com o país da União Europeia. Porque o desespero deles é colocar os seus produtos no mundo. E, evidentemente, que o único mercado disponível é o nosso. Agora, nós nos deparamos com os Estados Unidos, com o nosso velho amigo Obama, aquele que tudo vê e tudo escuta, se propondo a dobrar as exportações americanas em 5 anos. Para onde? Para a União Europeia, que não quer importar mais nada, mas quer exportar? Nós somos o alvo desse projeto de exportação norte-americana, dobrar as exportações em 5 anos. Então, eu não vejo como a gente possa fazer um acordo bilateral interessante. E o nosso Mercosul hoje é a União Aduaneira. Se acabar a União Aduaneira, acabou o Mercosul. Temos problemas com a Argentina? Sim, temos. Agora, eu faria reparos a alguns dados colocados pelo nosso José Augusto Coelho Fernandes. Extrapolar problemas comerciais com o Paraguai, com o Chile, é um pouco exagerado, porque eles não têm significação na proposta do Mercosul do ponto de vista econômico, puramente econômico. Do político terão sempre. E eu tenho um veso político que não é o que foi colocado pela mesa, o veso econômico. O Paraguai significa o que hoje? 14 bilhões de reais de produto interno bruto. Mas a Venezuela significa 450 bilhões. E está numa crise de falta de produtividade semelhante à da soviética, vivendo de exportação de quê? De minério, de petróleo, sem produzir nada. A Venezuela é o oxigênio que nós precisamos para sobreviver como país, Brasil, Argentina, nesse momento da crise europeia e da própria crise norte-americana. Os Estados Unidos começam a sair da crise. O que significa isso? Significa que vamos ter menos dinheiro no Brasil. Nós já estamos apelando para o capital especulativo. Nós já tiramos o IOF dos investimentos estrangeiros, na época o Lula tinha tirado alguma coisa, o Fernando Henrique outra, e nós vamos ter um prejuízo e vamos sofrer duramente. Eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Eurolat, Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu estive em Vilnius há coisa de 30 dias atrás. A constante da conversa de todos os economistas alemães, ingleses, italianos, franceses, era o que nós vamos sofrer daqui para frente, em função do esforço de recuperação dos Estados Unidos e da Inglaterra. A China está acomodando a sua situação, está se preocupando um pouco com o mercado interno e pensando em exportar. A mesma coisa o Japão. Que acordo bilateral nós vamos conseguir fazer com esses países que dependem, neste momento específico, nesta circunstância brutal e unicamente da possibilidade de exportação para esse mercado latino-americano? Agora, que está faltando ação do governo brasileiro, que está faltando estabilidade nas regras, está faltando, mas é por falha fundamentalmente nossa. A impressão que eu tenho é que aquela política externa brasileira que foi inaugurada, e olha, me pesa um pouco dizer isso, né? Vou fazer um elogio para o Fernando Henrique, para o PSDB, que foi inaugurada naquele encontro em Brasília pelo Fernando Henrique, desapareceu. Não há esforço algum. O Parnasul não se consolidou até hoje.
Nós estamos há 2 anos e meio sem conseguir fazer uma reunião. Por quê? Porque os governos não se esforçam para que isso aconteça. Mas eu acho que a única saída que nós temos, diante dessa circunstância toda, até porque o único superávit comercial significativo que nós temos no mundo hoje é com o Mercosul. Nós não temos com mais ninguém. É voltar a apostar nisso. Aproveitar esse caminho traçado pelo UGNE, o conhecimento adquirido, as informações, e jogar pesado nisso. E conversar com a União Europeia, mas não em acordos bilaterais, país a país, acordo bloco a bloco. Claro que vamos ter problema com a Argentina, que temos problemas políticos internos, o nacionalismo, a xenofobia, os problemas eleitorais, mas eu, pessoalmente, não vejo outra saída. E vamos entrar nessa política sustentando esse nosso bloco. O Mercosul, basicamente, é a Argentina, com seu PIB significativo, a Venezuela, que se equipara, e o Brasil. E aí precisamos um pouco de generosidade do Brasil para a articulação desse processo todo. Mas muito mais que generosidade, iniciativa. E a garra demonstrada pelo Ivan na defesa do projeto que lhe cabe nesse nosso governo. Vocês me perdoem, eu não vejo nenhuma possibilidade de fazer um acordo bilateral com quem tem a sua única possibilidade de sobrevivência na ocupação do nosso mercado. Nós vamos acabar primarizando definitivamente a nossa economia. Que tal, Ivan, fazer um exercício e retirar desses 13% de participação da indústria no PIB o que nós exportamos para o Mercosul? Vai sobrar quanto, Janete? Não sobra nada. Realmente não sobra nada. Então, eu acho um equívoco, uma ilusão imaginar que nós vamos abrir isso com acordos bilaterais. Esse enclave paraguaio, o Carter, um grande industrial fabricante de cigarro, né? Parece que fabrica Hollywood, fabrica Camel, fabrica tudo isso. Ele não contrabandeia nada, porque ele vende dentro do Paraguai. Os outros é que compram e exportam, o que não seria um contrabando nunca, né? Quando muito um descaminho. Mas a saída está ainda na sobrevida do Mercosul. Agora, o governo tinha que assumir essa proposta e não está assumindo. Eu acho uma ilusão pensar que não vamos ter acordos bilaterais com países falidos que procuram o nosso mercado desesperadamente. O nosso destino é sermos a grande fazenda, produtora de produtos primários. Na mão deste arranjo global, só nos resta isso, ou o Mercosul. Então, vocês me perdoam por discordar fundamentalmente, mas outorgo a vocês a visão que eu tenho, que são céticos. E os céticos têm vontade de acreditar. Eu acho que vocês precisavam, representando os setores industriais e produtivos brasileiros, acreditar um pouco mais nisso e acreditar bem menos nos acordos bilaterais. Senadora